vamos colocar assim que toda a metafísica, né, considera tudo aquilo que a gente não compreende, É né? isso. E aí que a gente vê alguma falha da prática baseada em evidência. Entendeu? Olha só, como é a ciência e como é a prática baseada em evidência. O que parece é que a prática baseada em evidência é uma, digamos, ideologia dentro da ciência, não é a própria ciência. Porque uma das considerações da maioria dos praticantes da PBE é o que é o seguinte, ó, se não tem prova que existe, então não existe. Olha só essa afirmação. Se não tem prova que existe, então não existe. Assume que não existe. Isso eu ouvi de um grande PBE, prática baseada, um cientista brasileiro, fisioterapeuta cientista brasileiro, e também ouvi de quiropraxistas brasileiros. Em sala de aula na universidade, eu ouvi isso aí. Se não tem prova que não existe, então não existe. Isso lembra, tá, um filósofo grego que era o Pirro. O nome dele era Pirro, que ele era o pai da corrente do ceticismo filosófico. Entende? E essa corrente filosófica restou ultrapassada. Então, olha aonde, em que pilar a prática baseada em evidência, não digo toda ela, mas quando ela utiliza esse argumento, ela é falaciosa, porque dentro da própria filosofia, esse argumento é um argumento que não é atualizado e não é considerado válido, entende? E a filosofia, olha como a prática baseada em evidência busca a filosofia através da corrente do ceticismo, ela busca para ser validada. Então, o que acontece? A ciência, ela precisa da validação da filosofia. E mostra esse pesquisador, ele demonstrou claramente que ele precisou basear-se na filosofia para dizer, né, uma base de pensamento já antigo, que é o do Pirro, de dizer que se não tem prova que existe, então não existe. Entende? Só que existe outro conceito muito mais interessante da filosofia, que é assim, a limitação dos nossos sentidos. Então, o que existe e o que não existe se nossos sentidos são limitados. E isso vem da lógica. E a lógica discute sobre as emoções. E a lógica cria a metodologia como uma forma de remover dos nossos achados científicos a influência turva das emoções. Essa é a ideia. Então, né, a ciência ela precisa de validação filosófica. Podemos dizer que a filosofia não é ciência, ela é protociência. Ela é aquilo que veio antes da ciência e é aquilo que pariu ou foi na realidade originou a ciência, né? Pariu a filosofia, pariu, né? A lógica, é uma das partes da filosofia. Uma das partes da filosofia é metafísica. Nós temos a metafísica, a ontofilosofia, a estética, né? Assim por diante, são algumas partes, agora eu não lembro todos, né? Mas assim, ó, vamos pensar na lógica como uma das partes da filosofia. A lógica, quando alguém fala assim, penso, logo existo, criou o discurso do método, que foi Descartes, né? O Descartes, né? René Descartes, né? Que aí ele criou a metodologia, né? A metodologia saiu da lógica e aí criou, com o tempo, o método científico e que criou, com o tempo, a prática baseada em evidência, que é um movimento que necessita de alto índice de, digamos, epidemiologia, bioestatística, metodologia em si, muito apurada, para detectar o que é verdade, o que não é, o que é uma impressão, o que é um efeito placebo, assim por diante, né? Então, essa é uma discussão bem interessante, mas ela apresenta falha, entende? Uma das grandes falhas é você, digamos, afirmar por exemplo, gerar um argumento que é inválido, que se apresenta inválido, certo? Então, Isso.
Tá certo, porque é o mesmo conceito quando se fala da diferença para a inteligência criada, instruída, a inteligência é nada. Sim. Para falar de inteligência construída, evidência, precisa de uma vida, experiência de experiência. Nós Então, temos sempre que validar a ciência com a filosofia. mas Porque, chega olha em só, um ponto, é isso, mas chega em um ponto que, como disse o BJ Palmer, por que então aquele conseguiu obter o mesmo resultado do quiropraxista? E sendo também que não é quiropraxista, porque dentro de nós tem um médico, que aquele é inteligente. Chegamos no mesmo ponto. é É que o vitalismo. o médico é inato, né, gente? É É aquela força. inato, é dentro Exato. da gente. É aquele que te chama anjo da quiropraxia. É sempre Exatamente. É por ele. aí. É por aí. Então, eu acho, como que eu sou um PhD também, fiquei com a minha cara, a minha cabeça na frente daquela evidência de estudar. Eu fiz 3 anos batendo a cabeça aí naquela evidência. Mas eu posso dizer com certeza que a diferença hoje entre o PhD Francesco Todd e o Francesco Todd não PhD, sabe qual é? Sempre aquele médico que está dentro de nós. É ele que vai fazer a diferença, não é a evidência científica, porque tem coisas que não podem ser evidentes. Que nós não temos instrumento evoluído para detectar. É Nós isso. temos Até, falha, o nosso até instrumento quando ainda apresenta falhas. apresenta falhas, mas quando você aproxima um paciente, a sua filosofia é o seu sentido de como você vai juntar a sua inteligência instruída, vamos dizer, aquela inteligência que precisa de uma vida de estudo, com aquela inteligência inata que está dentro de você e com aquela inteligência mais em cima que é aquela universal. É por isso que o Pablo consegue resolver um problema de um paciente e o Francesco não. Isso pode acontecer e vice-versa, né? E vice-versa. Então é a diferença Considerando para ainda um que todos aqueles é a diferença para um estralador de ossos. É aqui tem um método filosófico de aproximar um paciente. E olha só, não precisa, para mim ter uma abordagem abrangente, né? Não precisa eu involuir no conhecimento que existe. Eu posso abraçar a filosofia incorporando todos os conhecimentos que existem. Não adianta eu trabalhar a clínica do paciente ignorando o conhecimento que já existe, que atualizou, que melhorou. E eu gosto muito de estudar, por exemplo, o Barge, por exemplo, ler sobre o Barge, no caso do Life Without Fear, entre outros, o Strauss, o Singa Fusi, o Sid Williams, todos esses, né? Porque eles atualizam, eles trazem atualização, eles trazem reflexão, entende? Isso é muito importante, não ficar sempre naquele mesmo conceito. E a linha do tempo está acontecendo e nós precisamos refletir mais, incorporar e interagir. Isso é fundamental dentro da quiropraxia, dentro da saúde em geral, nós promovermos mais conhecimento, mais interação e a filosofia. Ó, uma profissão baseada na filosofia é incrível o limite que ela pode ir. Mas nós não podemos. No momento que a gente entende, né, que a filosofia da quiropraxia é separada da filosofia, nós não estamos mais trabalhando filosofia, estamos trabalhando uma ideologia. Os próprios filósofos quiropraxistas, se eu não me engano, foi o Strauss ou o Barge, não me lembro, ou Virgil Strang, também outro grande, tá? Agora eu não me lembro, mas foi um deles, né? Que falou assim, ó, a quiropraxia não tem filosofia. Foi falado que a quiropraxia é filosofia. Outra questão, tá? A filosofia não é parte da quiropraxia. Filosofia da quiropraxia, a filosofia quiropráxica, porque não tem filosofia da quiropraxia, é filosofia quiropráxica. Ela não é parte da quiropraxia. A filosofia quiropráxica é parte da própria filosofia. E no momento que ela for parte da quiropraxia, ela se torna uma ideologia. E o que acontece? Que também tem quiropraxistas trabalhando a filosofia quiropráxica como uma ideologia. Isso também é um viés.
Eu concordo muito. Tá? Existem dois segmentos da quiropraxia, certo? Digamos, originalmente, os dois segmentos são a quiropraxia mixer e a quiropraxia straight. São dois segmentos, né? Então, lá em 1890 e alguma coisa, né, até 1903, houve uma clara cisão, porque existiam... a quiropraxia era uma só, era o Didi Palmer, era somente o Didi Palmer. E aí houveram alunos do Didi Palmer que queriam associar outras técnicas que não a conduta, o procedimento tradicional que o Didi Palmer considerava como ajuste. E ele diferenciava a manipulação do ajuste. Ele dizia que quiropraxista não manipula, quiropraxista ajusta. E que ele definia o ajuste como um processo específico, que utilizava processo espinhoso, processo transverso, como alavanca, para realizar o ajuste quiroprático de uma forma específica. Ele definia dessa forma o ajuste. E ele tinha alunos, os primeiros alunos, que tinham outras formações, que tinham formação em medicina, como Ambroise Seeley, por exemplo, que tinham formação em osteopatia também. E esses alunos, eles tinham outras ideias de terapia de terapia manipulativa, mas não significa que esses não eram vitalistas, entende? Então, ser vitalista é uma coisa e ser, digamos, mixer ou straight é outra, porque o conceito de mixer é aquele que não usa somente o ajuste. Naquela época, inicialmente, como a maioria dos alunos dele eram médicos e também osteopatas, a maioria eram médicos e osteopatas, os que eram médicos, né? Eles faziam outras técnicas da osteopatia, da medicina manipulativa, mas eles ainda eram vitalistas, porque a osteopatia também era vitalista. Né? Tu sabes, tu és também osteopata, e tu sabes que a osteopatia também era vitalista. Então, olha só, hoje o pessoal acredita, fala, né, perde o conceito, a noção do conceito. As pessoas, os profissionais acham que necessariamente, se eu sou vitalista, eu sou straight. Não. Eu posso ser vitalista e não ser straight. O straight chiropractic é aquele que vai usar somente processo espinhoso ou transverso como alavanca para realizar o ajuste quiroprático. Esse aí é, de fato, o straight. Agora, o mixer, ele vai usar outras técnicas, como, por exemplo, um osteopata usaria técnicas de tecido mole, ele vai usar, por exemplo, técnicas cranianas. Esse cara é um mixer. Agora, nós podemos dizer que o quiropraxista não vitalista, ele nasceu em que meio? Ele não nasceu no meio straight. Ele nasceu no meio mixer. Porque o meio mixer, vamos lembrar daqueles três lá, Minora Paxson, Solon Langworthy, Oakley Smith, é um exemplo, que eles fizeram o primeiro livro de quiropraxia. Antes tinham publicações, mas não um livro, o Modernized Chiropractic. Esses buscavam já uma visão um pouco mais científica da quiropraxia do que a visão somente vitalista. Então não significa que eles não eram vitalistas, mas significa que eles semearam ali, quando buscaram a ciência, né, buscaram explicações mais razoáveis, né, para a subluxação, para a restrição de movimento, né, que ali foi um dos primeiros termos, né, sobre a subluxação, sobre avaliação do paciente, as terminologias iniciais, né, surgiram ali naquele livro, e aonde que eles trouxeram, né, digamos, os primeiros conceitos mais relacionados com a biociência, tentaram linkar mais com a biociência, né? Então, não é que eles não eram vitalistas, eles eram mixers, eles eram vitalistas pela formação prévia deles, mas talvez ali eles semearam a quiropraxia
não vitalista. Então, o que acontece? Um quiropraxista que atende com técnicas cranianas, a maioria deles acredito que 99,9%, que nem os osteopatas também vitalistas, né? Agora, né, aqueles quiropraxistas que são straight, geralmente puritanos, que só fazem um ajuste, que só fazem gonsta, que não fazem mais nada, por exemplo, ou que só fazem toggle recoil, não fazem mais nada, só essa toggle recoil. Geralmente, 100% deles, esses que têm essa mentalidade, eles são straight e são vitalistas. Agora, todo straight é vitalista, agora nem todo vitalista é straight. Todo straight é vitalista, mas nem todo vitalista é straight. Tem vitalistas que usam técnicas que não são consideradas straights. E aí tem o Robert Leach, que é um autor que eu gosto muito, que ele escreve os escopos de atuação da quiropraxia. Ele descreve 6 escopos de atuação dentro da quiropraxia. Hoje, esse Robert Leach já tá desatualizado. Então, hoje nós temos alguns conceitos novos, né? Que é relacionado, né, desde a década de 80, final da 70, que é um conceito que surgiu da prática baseada em evidência. Então, hoje, existe o quiropraxista PBE. Né? Eu sei que a prática baseada em evidência está em todo lugar. Né? No Brasil, está muito acelerado esses conceitos. Né? É um movimento muito forte, né? Mas nós podemos dizer que seria um 7º conceito, um 7º escopo profissional dentro da quiropraxia, além dos 6 que o Robert Leach levantou, que é o quiropraxista baseado em evidência. Esse quiropraxista baseado em evidência não é vitalista. A maioria das vezes não é vitalista. Entende? Ele não acredita no vitalismo, que é a capacidade do corpo de curar a si mesmo. Né? Ele não tem esse princípio. Certo? Então, é muito importante entender isso aí. Eu vou trabalhar mais esse conceito. Eu quero discutir mais aí com a galera esse conceito sobre a questão dos escopos profissionais da quiropraxia, para entender o quanto isso pode ser, de certa forma, flexível e compreensivo. E tem a questão da visão do Mad Practor, né? Visão do Mad Practor. E também como esses conceitos de 1895, 1903 e agora 2025, como eles podem ser encarados. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Né? Muito interessante.